Espiritualidade no Mundo do Trabalho, o nosso fórum Segunda Opinião, Fórum de Reflexão Bíblica e Teológica da Igreja Batista de Água Branca. Este é o nosso 5º encontro e o nosso tema para essa noite é possível ser espiritual no mundo do trabalho? A relação entre espiritualidade e cultura secular. E eu quero basear a minha argumentação dessa noite em 5 fundamentos, ou 5 conceitos. O conceito chamado na teologia de mandato cultural. O segundo conceito do Paul Tillich, de teonomia. Terceiro conceito, também do Paul Tillich, o conceito de princípio protestante. Quarto conceito, a teologia da missão integral. E quinto conceito, o conceito reformado de vocação. Então, vamos por partes. O mandato cultural. Nós temos uma tradição religiosa e filosófica que vincula muito mais propriamente o trabalho a uma maldição. O trabalho é uma coisa ruim. O trabalho é um mal necessário. Parece que isso está no imaginário popular. O trabalho não é uma bênção, o trabalho é uma maldição. Provavelmente, tiramos isso de 2 expressões. A primeira, a bíblica. Quando você lê no Gênesis, o capítulo 3, quando Deus diz a Adão: a terra será amaldiçoada por tua causa, a terra vai gerar espinhos e ervas daninhas, e com o suor do rosto você vai comer o seu pão. Você vai ter que suar para tirar da terra o seu alimento. Essa fala de que você vai sofrer para conseguir sobreviver, faz com que a gente associe trabalho com sofrimento, trabalho com maldição. E também a origem latina do termo trabalho, que é tripalium, um instrumento romano de tortura. Então, aquilo que era identificado na cultura romana como um instrumento de tortura, deu origem à nossa palavra trabalho. O tripalium romano virou a nossa palavra trabalho. De modo que não é de se estranhar que para essa construção teológica de o trabalho é uma maldição e a etimologia da palavra trabalho é tripalium, que as pessoas acreditem que na segunda-feira elas começam a ser torturadas e são torturadas até sexta-feira ou sábado, com um descanso mais ou menos assim no domingo. Então essa noção negativa do trabalho, ela precisa ser revista. E para revermos essa noção negativa do trabalho, nós temos o que a teologia chama de mandato cultural. Em Gênesis capítulo 3, 17 a 19, está essa fala da maldição do trabalho. Mas o trabalho não aparece no Gênesis apenas no capítulo 3. Ele aparece bem antes. Ele aparece no capítulo 1, os versos 26 a 28, quando Deus, na economia da Trindade, diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e domine ele sobre todos os animais. E Deus então dá a ordem, que é essa expressão que a teologia vai chamar de mandato cultural. Multipliquem-se e sujeitem a terra. Encham a terra, povoem a terra e sujeitem a terra. Essa ideia de que assim como o universo físico foi ordenado por Deus, a lua, o sol, a terra, dentro da cosmologia do Gênesis, a lua, o sol, a terra, as estrelas, noite e dia, as estações, os movimentos dos astros no céu, esse universo físico foi ordenado por Deus.
Mas o universo social na terra é uma responsabilidade humana. É isso que se chama de mandato cultural. Povoar a terra e sujeitar a criação. De modo que o ser humano é visto como um coparticipante com Deus na gestão da sua criação. É isso que é o mandato cultural. E Gênesis 2,15 diz que Deus criou homem e mulher e os colocou num jardim para cultivar o jardim, para cuidar do jardim. Então, havia trabalho antes daquela maldição de suar a camisa para conseguir comer o pão de cada dia. Então, havia um trabalho. O trabalho, primeiro, no sentido de povoar a terra e fazer a construção da sociedade que está povoando essa terra. E esse processo seria semelhante a trabalhar em um jardim. E nós teríamos flores e frutos. Mas depois que o homem, no capítulo 3 do Gênesis, rompe com o seu Criador e reivindica a sua autonomia em relação ao seu Criador, a terra não é mais um jardim cujo produto é flores e frutos, mas agora a terra é amaldiçoada e o seu produto é cardos e espinhos, ervas daninhas. E é por causa desse ambiente hostil que nós suamos o nosso rosto. Mas no projeto, ou no propósito original de Deus, o trabalho seria uma parceria com Deus para a ordenação de sua criação. É isso que é o mandato cultural. O trabalho precisa ser visto não a partir de Gênesis 3, mas a partir de Gênesis 1, 26 a 28 e Gênesis 2, 15. E aí nós resgatamos o sentido de trabalho. Segundo, esse conceito do Paul Tillich de teonomia. Lembre-se que Paul Tillich escreve na Europa pós-Primeira Guerra. A fase mais produtiva de Paul Tillich é a partir de 35, quando ele vai da Alemanha para os Estados Unidos e se baseia na Universidade de Nova York, e ele começa a responder ao existencialismo e ao modernismo que está varrendo a Europa. Então, por exemplo, Paul Tillich tem um livro chamado Coragem de Ser, que é uma resposta que ele dá a Jean-Paul Sartre, o livro dele, O Ser e o Nada. Então o Tillich vai pegar uma Europa moderna, chamada secularizada. Uma Europa que deu as costas para Deus e que reivindica a autonomia. Autonomia é essa palavra composta. Nomos é lei. Autônomos, aquele que tem a lei em si mesmo. Hétero é outro, aquele que tem a lei em outro. Então o Paul Tillich diz o seguinte, que a Europa está tensionada na modernidade, entre a autonomia e a heteronomia. A autonomia da ciência e da secularização. O que é secularização? É o processo de tirar Deus do cenário de debate e da arena de construção do mundo social. Deus está fora. O ser humano é a medida de todas as coisas, ele é o centro de todas as coisas, então o ser humano reivindica a sua autonomia. E ao mesmo tempo existe a heteronomia, que é o quê? A religião. A religião está dizendo, temos que fazer o que Deus manda, mas a lei está em Deus, não está no homem. O Tillich vai dizer o seguinte, nem a autonomia, nem a heteronomia, nós vamos ficar com a teonomia. E ele diz o seguinte, que a teonomia é como se a lei tem origem em Deus, mas ela encontra eco no coração humano.
de tal maneira que o ser humano, no seu vínculo com Deus, ele não sabe mais se aquilo é de Deus ou é dele. Até porque ele, ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, esse entranhamento entre o divino e o humano, fazem com que este ser humano sustentado, vinculado, afetado, soprado por Deus, ele coopere com Deus. Para o Paul Tillich, no conceito de teonomia, Deus e o homem são parceiros na construção do universo social, na construção da realidade. Por quê? Por causa de um conceito muito importante do Paul Tillich. O Paul Tillich não acha, o que é importante para nós, que Deus é um ser ao lado de outros seres. O Paul Tillich diz que Deus é o ser em si, que sustenta todos os seres. Nada existe fora de Deus. Nada existe autônomo em relação a Deus. Nada existe fora do sopro divino. Nada existe sem que seja afetado por Deus. E isso para nós cristãos é muito óbvio. Lembre-se o que o apóstolo Paulo disse em Atos 17, lá em Atenas. Em Deus nós somos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Digamos assim, nós boiamos em Deus. Deus tudo interpenetra. E Tiago vai dizer no capítulo 1 que toda boa dádiva provém de Deus. Portanto, esse conceito de teonomia diz o seguinte: não há nada de bom que o homem faça que ele não faça porque Deus atua nele, ser humano. Não é possível ao ser humano existir fora de Deus. É possível existir sem consciência de Deus. É possível existir em rebelião a Deus, mas não é possível existir fora de Deus, porque fora de Deus não existe nada. Então Deus a tudo anima. E toda a beleza que há no universo, e toda a beleza que há na ação humana, ela tem inspiração divina. Em outras palavras, para o Paul Tillich, a penicilina é resultado da ação divina e da ação humana. Um quadro de Picasso é resultado da ação divina e da ação humana. Principalmente quando aquilo que o ser humano faz, ele faz em resposta ao absurdo da existência. Lembra-se que o conceito de espiritualidade que nós estamos usando aqui é esse confronto entre a finitude e a eternidade. Quando o ser humano chega no finito e percebe que existe uma transcendência, aqui ele descobre a sua espiritualidade. Quando ele percebe o absurdo do finito e se abre para o infinito, quando ele olha para a realidade, ele diz assim: isso não é admissível. E ele reage a isso que não é admissível. Isso demonstra que ele é um ser espiritual. E essa capacidade de reação ao que não é admissível, o Paul Tillich vai dizer, é expressão da ação divina na pessoa humana. Mesmo que essa pessoa não tenha consciência disso. Então, quando, por exemplo, os cientistas olham para uma peste bubônica, para uma febre amarela, e eles reagem dizendo, não é possível. Quando a ciência busca o que nós estamos chamando de progresso, esse desenvolvimento, exemplo simples, a estatística dizia que a expectativa de vida de um ser humano em 1940 não passava de 35 anos. Hoje, nós já começamos a ouvir mais e mais que tem gente vivendo mais de 100. E a população está não apenas envelhecendo, mas ganhando longevidade. O Tillich está dizendo, olha, isso não veio nem do inferno e nem do finito. É uma expressão de Deus. Eu já falei aqui, e repito,
Quando o poeta olha para a seca do Nordeste e diz: quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? O Paul Tillich vai dizer, isso é espiritual. Essa poesia é cheia de espiritualidade. Por quê? Porque se rebela contra aquilo que não deve ser, que não pode ser, e que não podemos admitir que seja. E tudo que nós fazemos em resposta ao que não podemos admitir no mundo, é resultado desta ação de Deus na pessoa humana. Eu acho isso extraordinário, eu acho isso lindo. Por exemplo, o Paul Tillich vai dizer o seguinte, que toda ação revolucionária é uma ação espiritual. Todo ato de rebeldia contra a injustiça é uma ação espiritual. Os métodos da revolução a gente discute, mas o fato de um sujeito perceber a mortalidade infantil, perceber a exploração do trabalhador, perceber a injustiça da estrutura social, perceber o abismo social e econômico que existe na sua terra e se rebelar contra isso, isso é um ato extremamente espiritual. Porque nenhum ser humano pode se conformar com criança morrendo, com pobre sendo explorado e com gente morrendo de fome. Então isso é espiritual. Conta-se, por exemplo, não sei se é verdade, que o Picasso, quando pintou o Guernica, que é aquele quadro todo recortado, estilo Picasso, que é o cenário da guerra, dos corpos mutilados, que ele está olhando para o seu quadro e atrás dele 2 generais. E os generais perguntam a ele, quem fez essa porcaria? Ao que o Pablo Picasso teria respondido, os senhores fizeram, eu só pintei. Os senhores fizeram, eu só retratei. E retratei porque é inadmissível que alguém não registre essa barbaridade. E registrei essa barbaridade para que ela não se repita. Então o Tillich vai dizer, isso é um ato espiritual. Isso é Deus e o homem agindo. Quando o homem, quando o ser humano, quando a pessoa humana faz o que deve fazer, é porque Deus agiu nela. É porque ela recebeu de Deus a inspiração e Deus é a sua fonte para que ela o tivesse feito. Esse é o princípio de teonomia. Terceiro conceito do Tillich é o conceito de princípio protestante. E aqui ele vai fazer uma distinção entre o que ele chama de substância católica e princípio protestante. Na substância católica, Deus se faz presente nos elementos próprios da religião. No templo, no clero, nos sacramentos, na Bíblia, na missa, na Eucaristia. Deus se faz presente, se materializa no terço, na hierarquia da igreja, nos lugares sagrados de romaria, na vela acesa. E se você tirar o templo, o clero, se você tirar a vela, se você tirar o local de romaria, se você tirar a romaria, se você tirar o sacramento, Deus cai no vazio. Se você tirar a religião, Deus cai no vazio. O Tillich vai dizer que o princípio protestante é quase o oposto. No princípio protestante, todas as divisões claras entre sagrado e secularizado devem ser eliminadas, mediante o reconhecimento de um poder transcendente que se faz presente tanto na cultura como na religião. O Tillich vai dizer que o sagrado, o divino, que Deus não se manifesta apenas no ambiente religioso, mas ele se manifesta numa mulher que está alfabetizando crianças no sertão. Ele se manifesta na obra de Beethoven. Ele se manifesta na pesquisa científica.
ele se manifesta na ação política. Não é a religião, não é o espaço da manifestação do divino. Inclusive, o Paul Tillich, ele dizia que o espaço religioso estava tão contaminado que seria mais fácil encontrar Deus fora do espaço religioso do que dentro dele. Porque o Tillich não considerava que o espaço religioso tivesse a exclusividade da relação com o sagrado. Então ele vai dizer que Deus se manifesta na cultura, porque toda a produção cultural é uma resposta humana ao mandato cultural, é uma resposta humana ao que não deve ser na direção de fazer que seja. 4. A teologia da missão integral. E eu queria que você prestasse atenção nisso. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e fez de Jesus cabeça, isto é, autoridade sobre todas as coisas. Mas para que Jesus seja autoridade, Jesus Cristo seja autoridade sobre todas as coisas, Ele é autoridade sobre a igreja. E nesse sentido, o princípio, o conceito de missão integral, diz que Jesus Cristo é Senhor de direito sobre tudo e todos, mas Ele não é Senhor de fato sobre tudo e sobre todos. E que a missão da igreja é agir no mundo, isto é, a missão daqueles que conscientemente reconhecem, invocam e se submetem à autoridade de Jesus Cristo, é agir sobre todas as coisas para que Jesus seja sobre todas as coisas Senhor de direito e de fato. Digamos assim, que a igreja deve agir para que Jesus seja Senhor de fato sobre tudo quanto Ele é Senhor de direito. Em outras palavras, toda prata e todo ouro, diz a Bíblia Sagrada, pertencem a Deus. De direito, mas não de fato. Toda ciência, toda tecnologia, toda expressão de cultura, toda estrutura social, corporativa, política, quem é Senhor sobre tudo? É Jesus Cristo. Mas de direito, não de fato. A nossa ação deve ser para que Jesus se torne Senhor de direito e de fato sobre todas as coisas. Em outras palavras, sobre esta família, cujo pai é alcoólatra, espanca sua mulher e seus filhos, alguém precisa chegar lá e dizer: Senhor, o verdadeiro dono dessa casa não é o Senhor, é Jesus Cristo, e não é legítimo que o Senhor trate essa casa, a sua esposa e seus filhos dessa maneira. Senhor administrador público, o verdadeiro dono destes recursos é Jesus, e não é legítimo que o Senhor os administre dessa maneira. Senhor general, Senhor explorador do petróleo, Senhor dono do canavial, Senhor gerente da farmácia, o verdadeiro dono desse negócio todo é Jesus. Não é legítimo que isso seja administrado dessa maneira. Tudo quanto existe deve ser administrado para o bem comum. Não é legítimo que
algo seja administrado à busca e a partir de interesses pessoais. Então, o conceito de missão integral vai dizer para nós isso, que a verdadeira ação daqueles que conscientemente se relacionam com Deus não é converter pessoas. É promover de maneira integral, integrada, completa, a melhor gestão de tudo para o bem comum ou para o bem do maior número de pessoas. Esse é o nosso caminho. Abraham Kuyper, ele disse: não há um só lugar no universo sobre o qual Cristo não possa colocar o seu dedo e dizer: isto é meu. Pense na sua mesa de trabalho. Jesus pode entrar lá, botar o dedo em cima da mesa e falar: é meu. Pense no dinheiro na sua poupança e na sua conta corrente. Jesus vai lá e põe o dedo: é meu. Pense no seu corpo: é meu. Pense no seu conhecimento: é meu. Pense na sua educação, no seu diploma: é meu. Pense no seu treinamento: é meu. Quem deu a você a autorização de usar como se fosse seu? Esse é o conceito que está por trás. Esse camarada, um holandês reformador extraordinário. E por último, o conceito de vocação. Romanos capítulo 13, os versículos de 1 a 7. Muito interessante como o Novo Testamento vai tratar essa questão. O apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 13 das autoridades civis. E ele diz que a autoridade civil é sacerdote de Deus para promover o bem, coibir o mal, promover a justiça e usar a espada para conter a injustiça. Primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, capítulo 10, 31, diz assim: seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa fazer, faça tudo para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, os versos 22 a 24. O apóstolo Paulo encoraja, adverte, instrui a todo trabalhador que trabalhe com a consciência de que está servindo a Jesus Cristo e não ao seu patrão. De modo que, com a reforma protestante, houve um resgate do conceito de vocação. Martinho Lutero chega a dizer que uma mulher lavando as suas panelas, ela pode, mediante sua atitude, seu coração e sua consciência, superar em santidade todos os monges e todas as freiras do mundo. Por quê? Porque vocação, dentro desse conceito da reforma protestante, não é algo para clérigo. Vocação é a ação em resposta ao mandato cultural, encher a terra e sujeitar a terra, construir uma sociedade de bem comum, de justiça e paz. Tudo quanto nós fazemos, cooperando para que isso aconteça, é tão sagrado quanto lá em 1595 se considerava sagrado o padre ou pároco que oficiava a missa. Dar aula de matemática, explorar uma mina de carvão, organizar trabalhadores em sindicato, levantar prédios e pontes, colocar ar-condicionado na escola, tudo isso é expressão do mandato cultural. Tornar esse mundo habitável e para o bem comum.
da raça humana. Portanto, eu queria terminar dizendo-lhes que Jesus, na minha opinião, não era nada ou quase nada religioso, mas era muito espiritual. E nós, com esse exercício dessa noite, o que é que pretendo sugerir a você como base para a nossa conversa de daqui a pouco? É que o nosso raciocínio, em geral, é o seguinte: eu tenho o meu trabalho secular. O que é que eu posso fazer para tornar esse trabalho interessante para Deus? Por exemplo, eu sou dentista. E eu dedico meu dia a procedimentos odontológicos. O que é que eu posso fazer enquanto desenvolvo a prática da odontologia para que esse trabalho interesse para Deus? Então nós construímos as nossas teorias. Coloque uma Bíblia na sala de espera. Coloque uma televisãozinha com um clipe gospel na sala de espera. Coloque no seu consultório revistas evangélicas, folhetos evangelísticos. Aproveite enquanto o seu paciente está de boca aberta e fale de Jesus para ele. Evangelize-o. Seja honesto. Utilize o melhor material que você puder a partir do preço que você cobra e do público que você atende. Não seja desonesto com o seu paciente. Dê testemunho que você é crente. E com esse testemunho assim da sua honestidade, que a pessoa vai ver que você é uma pessoa fora de série, você aproveita para falar de Jesus para ela. Essa é a visão que a gente tem de como é que a gente é espiritual no mundo do trabalho. O que eu quero insistir é que tudo isso que eu falei responde à pergunta: como ser religioso no mundo do trabalho? Mas não necessariamente responde à pergunta a respeito da espiritualidade no mundo do trabalho. Eu estava tentando ensinar essas coisas para um grupo de profissionais há um mês, num congresso. E quando eu terminei de falar tudo que eu tinha que falar, um senhor se aproximou de mim com toda a boa intenção, que eu não quero questionar e nem criticar, eu só quero fazer o paralelo de compreensão. E disse assim para mim: pastor, tudo isso que o senhor falou eu faço. Eu disse: é mesmo? Como é que você faz? Lá na empresa onde eu trabalho, eu reuni os evangélicos e nós organizamos a festa de Natal da empresa todo ano. E temos uma reunião de oração na hora do almoço já há muitos anos. E a nossa festa de Natal dos evangélicos, lá no nosso trabalho, ela é esperada e aguardada. E os diretores da empresa me chamam e dizem: e esse ano vocês evangélicos não vão organizar a festa de Natal? E eu falei: que bom, meu irmão. Deus te abençoe, abençoe a sua festa de Natal, abençoe o seu grupo de oração. E não falei, não era bem o que eu queria falar, mas falei com honestidade. Eu desejo mesmo que Deus abençoe a festa de Natal, o grupo de oração, a reunião dos evangélicos dentro da empresa, mas não é isso que nós estamos falando aqui. Não é como que eu transformo a minha atividade como engenheiro em alguma coisa que seja interessante para Deus.
Que elementos eu tenho que trazer e que eu aprendo na igreja e que eu trago para o meu ambiente de trabalho, que eu vou buscar lá na igreja e eu trago para o meu ambiente de trabalho, para fazer com que esse trabalho aqui seja interessante para Deus. O que eu quero responder exatamente para você, como que você transforma o seu trabalho de engenheiro interessante para Deus? Sendo um ótimo engenheiro. Como que você transforma a sua aula de matemática num trabalho para Deus? Dando uma excelente aula de matemática. Nós achamos o seguinte, que se a gente vai ao ambiente de trabalho e não leva a religião, isso não foi servir a Deus. Agora, se a gente resgata que Deus disse assim, meus filhos, construam uma ordem social justa e pacífica e trabalhem para que a terra produza fruto que alimente a todos. Trabalhe para atenuar o sofrimento de todos nessa terra que tem ervas daninhas. Se nós resgatarmos que desde escrever uma poesia, compor uma canção, construir uma ponte, isso é uma resposta humana ao que não é, na tentativa de construir o que deve ser. E que nós só fomos capazes de dar essa resposta porque Deus está agindo em nós e nos inspirando, nos sustentando com vida, nos capacitando. Se nós resgatarmos que Deus não se manifesta apenas no ambiente religioso, mas Ele se manifesta em toda a teia da sociedade, inclusive na religião, embora haja controvérsias, porque assim como há controvérsias que alguns ambientes culturais são expressões divinas, também é verdade que há alguns ambientes religiosos que a gente duvida muito que sejam expressões divinas, mas Deus não está restrito aqui ao mundo da religião. Se nós resgatarmos que a nossa ação no mundo deve ser trazer tudo para que funcione de acordo com os interesses do verdadeiro proprietário, que é Jesus Cristo. E se nós resgatarmos o nosso conceito de vocação, então como é que nós somos espirituais no mundo do trabalho? Fazendo o nosso trabalho para abençoar pessoas e servir pessoas. É assim que a gente é espiritual no mundo do trabalho. Eu diria, se você dá aula de matemática para ganhar dinheiro e multiplica o número de aulas e não tem tempo para preparar a sua aula, porque você precisa ganhar dinheiro e a sua aula é sofrível e a sua relação com aquelas pessoas é sofrível, e se o conteúdo que você oferece é sofrível, eu diria, não adianta fazer oração, não adianta ler a Bíblia antes, não adianta fazer grupo de solidariedade para ajudar a creche do lado da escola, porque a primeira coisa que Deus está querendo de você é uma aula de matemática. É isso. É que você faça bem a ponte que você está fazendo, para a ponte não cair. É que você organize minimamente esse trânsito dessa cidade de São Paulo. É que você não seja corrupto no seu mandato político, no seu cargo eletivo. É isso. Por quê? Porque Jesus, no julgamento final, em Mateus 25, 31 a 46, ele diz assim: tive fome e você me deu de comer, tive sede e você me deu de beber, estive preso e você foi me visitar. E nós poderíamos aumentar essa lista. Fui analfabeto e você me ensinou a ler e a escrever. Eu tive dor de dente e você me atendeu de madrugada. Eu precisei comprar uma casa e você me ajudou no financiamento.
Aliás, eu precisava comprar casa e você aperfeiçoou o sistema financeiro de financiamento da casa própria para o trabalhador. Isso é servir a Deus. É assim que Jesus vai... Ele não diz, você leu a Bíblia comigo, fez uma oração comigo na hora do almoço e você me falou sobre o pré-milenismo pós-tribulacionista e me ensinou a escatologia do Apocalipse. Não, ele não fala isso. Bom, é importante, eu insisto, é importante você ler a Bíblia com as pessoas? É. É importante você orar com elas? É. Mas significa que se você está dando aula de matemática, fazendo uma cirurgia, trocando um pneu de um carro, trocando o carburador de um carro, você não está servindo a Deus? Não significa. Eu hoje, graças a Deus, já não ouço mais tanto assim na nossa comunidade chamada Igreja Batista de Água Branca. Mas durante muito tempo eu ouvi pessoas dizendo: o meu trabalho secular não me deixa servir a Deus. Entende isso? Pastor, eu vou me aposentar no ano que vem, eu vou poder me dedicar mais a servir a Deus. E eu não canso de contar, e encerro fazendo uma homenagem ao meu amigo, que se me ouvir vai saber que é ele, que enquanto foi médico aqui nessa cidade de São Paulo, fez do chão ao tudo 2 postos de saúde no tempo em que o PT tinha a prefeitura de São Paulo. Trabalhou muito, de sol a sol. Um dia, eu chamei esse meu amigo e disse assim: você está trabalhando bastante para o PT. Quando é que você vai começar a trabalhar para Deus? Em outras palavras, eu tinha dentro da minha igreja mão de obra mais do que qualificada para organizar retiro de casais, para organizar um departamento de evangelismo, para organizar um projeto de educação de jovens, para atuar na liderança de grupos de estudos bíblicos nas casas. Mas eu não podia contar com esse homem, porque ele estava trabalhando para fazer posto de saúde para o PT. Então eu fui lá e disse assim: companheiro, quando é que você vai parar de trabalhar para o PT e vai começar a trabalhar para Deus? Em outras palavras, quando é que você vai se desobrigar do seu trabalho secular para se envolver nas atividades da sua igreja? Para a gente conseguir ganhar mais pessoas para Jesus e para a gente trazer mais pessoas para dentro da igreja. Aí esse meu amigo respondeu: pastor, o senhor não ensinou para nós que o reino de Deus é maior do que essa igrejinha aqui? Falei, sim, claro. E você não ensinou para nós que quando a gente serve pessoas, a gente está servindo a Deus? Sim, claro, foi o que eu disse para você. Falei, então o senhor acha que eu estou me matando de trabalhar na periferia de São Paulo para servir ao PT? Ou o senhor considera a possibilidade que eu esteja servindo aquela gente pobre em nome de Deus e para a glória de Deus? E que isso é o melhor que eu posso fazer com as competências que Deus me deu, a formação que Deus me deu? Eu falei, sim, é exatamente isso que eu queria lhe dizer. Exatamente isso. Agora, pasmem os senhores. Há pouco mais de um mês, menos de um mês, aquele congresso lá que eu falei, quando eu acabei de falar essas coisas, eu fui rodeado de pessoas que me disseram: o meu pastor não pode ouvir essa fita e assistir esse DVD aí não, porque ele vai te pegar. Você está esvaziando a igreja. Você está conspirando contra a igreja. Nunca me ensinaram isso.
E, infelizmente, pode ser verdade. Porque na nossa cabeça, servir a Deus é algo que a gente faz na igreja e dentro do espaço religioso. O que nós precisamos é resgatar que o que é espiritual no seu trabalho? O seu trabalho. É o seu trabalho. É muito mais o como você faz do que o que você faz. Até porque, como disse Martinho Lutero, de fato, uma senhora lavando as suas panelas pode superar em muito, em santidade, a ação de muitos pastores, bispos, apóstolos, monges e freiras do mundo inteiro. Porque quando a gente está trabalhando para colocar ordem no caos, servindo pessoas como quem serve a Jesus Cristo, e servindo a Jesus Cristo, servindo pessoas, nós estamos trabalhando para Deus. É possível que eu esteja aqui a lhes compartilhar estas coisas trabalhando para mim mesmo. E a senhora que está em casa agora, terminando o jantar, para servir ao seu marido e aos seus filhos, que chegam cansados de um dia de trabalho, esteja servindo a Deus. É muito possível que alguns clérigos que ocupam os púlpitos estejam promovendo o caos. E alguns homens que com um macacão surrado recolhem os lixos de nossas ruas estejam servindo a Deus e promovendo a beleza, a ordem e contribuindo para que esse mundo seja minimamente habitável e muito mais parecido com um jardim do que com uma terra amaldiçoada. Esse é o nosso trabalho. É assim que a gente é espiritual no mundo do trabalho. Portanto, é possível ser espiritual no mundo do trabalho? Sim, é possível. Que Deus nos ajude a sê-lo. Amém.